Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós teremos a aula 20 que fala sobre função exponencial. E vamos começar a aula de hoje perguntando se você já ouviu falar sobre fractal. O termo fractal vem do latim fractus, que significa fracionar, quebrar, e foi criado em 1975 pelo matemático polonês Benoit Mandelbrot. A geometria fractal, que estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, tem aplicações em diversas áreas como biologia, geografia, computação, economia e medicina. Um exemplo de fractal que é conhecido como curva de Koch foi criado pelo matemático sueco Niels Fabian Helge van Koch. E veja como construí-lo. Iniciamos com um segmento de reta de comprimento unitário. Dividimos esse segmento em três partes congruentes, ou seja, com a mesma medida. Em seguida, construímos um triângulo equilátero cuja base é o segmento do meio. Finalmente, apagamos o segmento do meio. E em cada nível, repetimos o procedimento para cada um dos segmentos do nível anterior. Observe os níveis 3 e 4. Na página 48 da nossa apostila, temos uma tabela para completarmos. Para cada nível desse fractal, ele vai pedir o número de segmentos, o comprimento de cada segmento e o comprimento total da curva. Para o nível 0, nós temos apenas um segmento. Para o nível 1, temos agora 4 segmentos. Para o nível 2, ainda é possível contar. Temos 16 segmentos. Para o nível 3, fica bem mais difícil de contar, mas você já começa a reparar uma regularidade entre esses números de segmentos. Teremos, portanto, 64 segmentos. Já no nível 4, fica quase impossível de contar todos os segmentos. Mas, segundo a regularidade dos itens anteriores, a gente pode observar que esses números seguem potências de 4. No nível 0, tínhamos 4 elevado a 0 segmentos, ou seja, 1. No nível 1, o próprio 4 elevado a 1, 4. No nível 2, 4 elevado a 2, 16. No nível 3, 4 elevado a 3, 64. E, por fim, no nível 4, 4 elevado a 4, que dá o 256. No nível 0, o comprimento do único segmento que compõe essa curva é 1. No nível 1, como o segmento foi dividido em 3 partes, cada segmento, então, agora mede 1/3. No nível 2, como cada segmento que valia 1/3 agora foi dividido em 3 novamente, então teremos cada segmento valendo 1/9, ou seja, 1/3 ao quadrado. E novamente, como pegamos o segmento 1/9 e dividimos em 3, agora cada segmento vai ter 1/27 de comprimento, ou seja, 1/3 ao cubo. E continuando a lógica, portanto, no nível 4, cada segmento vai ter um comprimento de 1/81, ou seja, 1/3 elevado à quarta potência. Para calcular o comprimento total da curva, basta multiplicar o número de segmentos pelo comprimento de cada um desses segmentos. Portanto, no nível 0, teremos o 1 vezes 1, que gera 1. No nível 1, teremos 4 segmentos de 1/3 de comprimento, ou seja, 4 vezes 1/3, que é igual a 4/3. Para o nível 2, teremos 16 vezes 1/9, que é igual a 16 nonos, que a gente pode escrever como 4/3 elevado ao quadrado. No nível 3, teremos 64 segmentos de 1/27 de comprimento cada,
portanto teremos 64/27, que é equivalente a 4/3 elevado ao cubo. E por fim, no nível 4, teremos 256 segmentos de 1/81 de comprimento cada, que é equivalente ao 4/3 elevado à quarta potência. E a apostila segue com duas novas perguntas. Primeiro, qual será o comprimento de cada segmento no nível 5? E depois, qual será o comprimento total da curva no nível 5? Se seguirmos a lógica do comprimento de cada segmento no nível 5, onde bastava fazer o 1/3 elevado ao nível do fractal, teremos 1/3 elevado à quinta potência, ou seja, 1/243. E para o comprimento total da curva no nível 5, também seguiremos o padrão construído na tabela. No caso do nível 5, teremos 4/3 elevado à quinta potência, o que vai gerar 1024 sobre 243 avos. E temos uma última pergunta sobre esse problema. Escreva duas fórmulas, uma que permita determinar o comprimento de cada segmento e a outra o comprimento total da curva em função do nível correspondente. Vamos designar a letra S para o comprimento de cada segmento e a letra C para o comprimento total da curva. Lembrando que o comprimento de cada segmento era calculado fazendo 1/3 elevado ao nível do fractal. Supondo x o nível do fractal, podemos escrever que S pode ser calculado por 1/3 elevado a x. Ainda supondo o mesmo x para o nível do fractal, podemos escrever que C, o comprimento total da curva, é igual a 4/3 elevado a x. Essas duas fórmulas são grandes exemplos de funções exponenciais, objetos de estudo da nossa videoaula. Mas o que é uma função exponencial? Toda função f é denominada função exponencial quando puder ser escrita na forma f de x é igual a um a elevado ao x. Esse a é um número real qualquer, porém ele tem que ser estritamente maior que zero e não pode ser igual a 1. E aqui eu vou enfatizar, o fato de ser um a elevado a x significa que a nossa variável agora está localizada no expoente. E outra coisa que devemos estar bastante atento é com esse número da base e as suas restrições. No texto da nossa apostila, temos maiores detalhes. Por que não podemos colocar o 1, o 0 e valores negativos? E eu vou deixar para que você faça a leitura e confira lá esses fatos. Aqui embaixo estão alguns exemplos de funções exponenciais. f de x é igual a 5 elevado a x. Também temos a expressão y é igual a 0,5 elevado a x. Também y é igual a raiz de 2 elevado a x. E g de x é igual a 3/5 elevado a x. Note que todos esses números das bases são números reais, positivos e diferentes de 1. É claro que a forma f de x igual a elevado a x é apenas a base da função exponencial. Você pode compor essa função com outras funções, como por exemplo, f de x é igual a 5 elevado a x mais 3, ou g de x é igual a raiz de 2 elevado a x mais 1, ou então h de x é igual a 2 vezes o 3/5 elevado a x. A função exponencial é uma função que mais tem aplicabilidade em diferentes áreas. Neste caso, vamos pegar um exemplo de um problema de matemática financeira. Em momentos de emergência, muitas pessoas fazem empréstimos em bancos ou financeiras sem avaliar corretamente os altos juros normalmente praticados. Considere que uma pessoa fez um empréstimo de R$2.000 com juros de 10% ao mês. A primeira pergunta que a gente faz é: qual será o valor pago se a dívida for quitada 2 meses após o empréstimo? No primeiro mês, a pessoa pagaria os R$2.000 mais os 10% cobrados sobre os R$2.000, ou seja, 2.000 mais 0,10 vezes 2.000. Note que em ambas as parcelas a gente possui o fator 2.000 comum. Então, a gente pode colocar o 2.000 em evidência e teremos, então, 2.000 vezes o 1 mais 0,10, ou seja, 2.000 vezes 1,1, o que vai resultar em R$2.200. Para o cálculo do segundo mês, a gente vai considerar os R$2.200 resultantes do mês anterior. Então, teremos R$2.200 mais 10% sobre os 2.200, ou seja, 2.200
mais 0,10 vezes 2.200. Novamente, nós temos um fator comum, que é o 2.200, e colocando em evidência, nós teremos 2.200 vezes 1 mais 0,10, ou seja, 2.200 vezes 1,1. Agora, note que esse 2.200, segundo o cálculo do mês anterior, equivale ao 2.000 vezes 1,1. Então, vamos fazer essa substituição do 2.200 pelo 2.000 vezes 1,1, e assim teremos 2.000 vezes o 1,1 ao quadrado, o que vai gerar um valor de R$ 2.420. E se for paga após um ano? Como a taxa se apresenta ao mês, devemos fazer a transformação do nosso prazo de um ano para 12 meses. E segundo a lógica utilizada no item anterior, podemos calcular através da conta 2.000 vezes o 1,1, só que agora elevado ao nosso prazo de 12 meses. Portanto, teríamos o valor de R$ 6.276,86. E após T meses. Essa é uma tentativa de generalizar a equação, então no lugar do prazo a gente vai colocar apenas a letra T. Teremos 2.000 vezes 1,1 elevado a T. E essa expressão já é um esboço do que a gente usa lá na matemática financeira como fórmula do montante em juros compostos. O montante é o valor total com os juros acumulados, a partir do capital que você calcula fazendo o 1 mais a taxa elevado a esse prazo T. Fechou, galera? Então é isso. Partiu exercitar. Façam a leitura do capítulo referência da apostila e eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios das páginas 50 e 51 da nossa apostila. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, abraço e até a próxima. Tchau!